Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a história de São Pedro, um dos apóstolos mais importantes de Jesus Cristo. Pedro foi um homem de grande fé, coragem e liderança. Ele foi um dos primeiros seguidores de Jesus e um dos que mais testemunhou seus milagres. Também foi o primeiro Papa da Igreja Católica. História de São Pedro. Capítulo 1 – Nascimento e Infância. Simão, o futuro São Pedro, nasceu em Betsaida, na Galiléia, no primeiro século antes de Cristo. Era filho de Jonas e tinha um irmão, André. Pedro era pescador e trabalhava com o irmão e o pai. Em sua infância, Pedro era um menino travesso e impulsivo. Ele era conhecido por sua boca grande e sua falta de tato. Mas ele também era um menino bom e generoso, que sempre estava disposto a ajudar os outros. Capítulo 2 – Conversão ao cristianismo. Um dia, André, o irmão de Pedro, encontrou Jesus e foi convertido ao cristianismo. André levou Pedro para conhecer Jesus, e Pedro também se converteu. Jesus viu em Pedro um homem com um grande coração e um grande potencial para ser seu discípulo. Pedro se tornou um dos apóstolos de Jesus, e foi um dos mais próximos a ele. Capítulo 3 – Testemunho dos milagres de Jesus. Pedro testemunhou muitos dos milagres de Jesus, incluindo a ressurreição de Lázaro e a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Na ressurreição de Lázaro, Pedro viu Jesus chamar Lázaro de volta à vida. Este foi um milagre poderoso que confirmou a fé de Pedro em Jesus. Na transfiguração de Jesus, Pedro viu Jesus transfigurado diante dele. Este foi um momento de grande revelação para Pedro, que entendeu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Capítulo 4 – Em reconhecimento de Jesus como Cristo. Em uma ocasião, Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era. Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta foi uma declaração de fé importante, pois foi a primeira vez que um dos apóstolos reconheceu Jesus como Cristo. Jesus ficou feliz com a resposta de Pedro, e disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Capítulo 5 – Em liderança da Igreja nascente. Após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro foi um dos líderes da Igreja nascente. Ele pregou o Evangelho em Jerusalém e em outras partes do mundo. Pedro também foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Ele governou a Igreja por muitos anos, e ajudou a moldar o cristianismo como conhecemos hoje. Capítulo 6 – Morte em Roma. Pedro morreu em Roma, no ano de 67 d.C., por ordem do imperador Nero. Pedro foi crucificado, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. A morte de Pedro foi um momento trágico para a Igreja, mas sua memória vive até hoje. Ele é considerado um dos santos mais venerados da Igreja Católica. Capítulo 7 – Legado de São Pedro. São Pedro é um exemplo de fé, coragem e liderança. Ele é um dos personagens mais importantes da história do cristianismo. Pedro é considerado o padroeiro dos pescadores, dos papas e da cidade de Roma. Capítulo 8 – Padroeiro dos papas. Pedro foi o primeiro papa, e por isso é considerado o padroeiro dos papas. Os papas rezam a São Pedro para que ele os guie e os ajude a liderar a igreja. Capítulo 9 – Padroeiro da cidade de Roma. Pedro morreu em Roma, e por isso é considerado o padroeiro da cidade de Roma. Os habitantes de Roma rezam a São Pedro para que ele proteja a cidade e a abençoe. Capítulo 10 – Prisão e martírio. Pedro foi preso várias vezes devido à sua fé. Em uma ocasião, ele foi preso pelo rei Herodes Agripa I, que o mandou para a prisão. Pedro foi milagrosamente liberto da prisão por um anjo. Capítulo 11 – Relíquias. Acredita-se que as relíquias de São Pedro estão preservadas na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Essas relíquias incluem seu crânio e alguns ossos. Capítulo 12. Imagem. A imagem mais comum de São Pedro é a de um homem de barba branca, vestindo uma túnica branca e um manto vermelho. Ele também é frequentemente retratado segurando as chaves do reino dos céus. Capítulo 13. Celebração. O dia de São Pedro é comemorado em 29 de junho. Apêndice. A importância de São Pedro. São Pedro é uma figura fundamental no cristianismo. Ele foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e foi o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo. Pedro também foi o primeiro Papa da Igreja Católica.
Ele ajudou a moldar o cristianismo como conhecemos hoje, e seu legado continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Fé e coragem. Pedro foi um homem de grande fé e coragem. Ele foi capaz de superar seus medos e dúvidas para seguir Jesus. Pedro também foi um líder corajoso que não temia defender a sua fé. Padroeiro dos pescadores. Pedro era um pescador, e por isso é considerado o padroeiro dos pescadores. Os pescadores rezam a São Pedro para que ele os proteja do perigo e os ajude a ter uma boa pescaria. O que acharam da história de São Pedro? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos.